Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 29º domingo do tempo comum. E mais uma vez somos agraciados pela força da palavra que hoje vem ao nosso encontro. E o evangelho que nós acabamos de ouvir nos apresenta uma parábola que Jesus conta. A parábola, para quem não sabe, ela é um recurso de linguagem. Ela é uma história. Jesus utiliza de recursos metafóricos, uma linguagem simbólica, com elementos do cotidiano dos ouvintes. Por quê? Porque com estes recursos, você chama a atenção de quem está te escutando. Mas no final, a parábola tem um fim. E qual é a finalidade da parábola? Transmitir um conteúdo de fé. E nós vamos fazer este exercício, nesta manhã de domingo, de permitir com que a parábola que Jesus está contando no Evangelho de hoje, nos ajude no caminho de fé, nos ajude na nossa missão de também sermos transmissores da fé.
E eu farei com vocês o exercício de, ao longo da parábola, pontuar quais são as virtudes que o Evangelho quer ensinar a mim e a você neste dia de hoje. Por isso, nós vamos tomar o primeiro versículo. Se você tiver o folheto em mãos, retome aí Lucas 18, o versículo 1. Leia este pequeno versículo com bastante atenção. Vamos juntos? Naquele, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo... Paremos aqui. Jesus já nos aponta no primeiro versículo duas atitudes concretas. Duas virtudes que nós precisamos para a vida. Primeira atitude, rezar sempre. Só quando sobra tempo? Não, sempre. Só quando eu não tenho nada para fazer? Não, rezar sempre. Só quando eu estou no apuro, precisando de uma graça, de um milagre? Não, rezar sempre. Existe uma necessidade, e o Evangelho de hoje quer exortar a cada um de nós a esta necessidade. E aí vem uma pergunta para nos questionar: na minha vida, na minha prática cotidiana, eu considero a oração como uma necessidade? Porque tudo aquilo que é necessidade nos interpela para que esta necessidade seja suprida. Vamos dar um exemplo bem concreto. O nosso corpo precisa de se alimentar. Chega a hora da fome. A fome é uma necessidade biológica. E diante da fome que nós sentimos, tomamos a decisão de procurarmos um alimento. Ou a gente vai fazer em casa, ou sai para comprar em algum lugar, não é verdade? Por quê? Porque quando eu reconheço a necessidade, esta mesma necessidade me interpela a uma ação. E você, neste domingo de hoje, precisa compreender a oração como uma necessidade básica para a vida. Como o nosso corpo biológico tem a necessidade do alimento físico todos os dias para que nós nos mantemos vivos, é necessário também para a vida espiritual um alimento que nos mantenha vivo. Qual é o alimento que vai manter vivo, que vai manter você de pé espiritualmente falando? A oração. E a segunda atitude, nunca desistir. Só esse primeiro versículo aqui, minha gente, já nos traz muitas novidades. Se a primeira virtude, apresentada como necessidade, é a oração, a segunda é a perseverança. Nós estamos vivendo naquilo que a filosofia já está chamando da cultura líquida. Por quê? O nosso tempo presente é um tempo que passa por transformações muito constantes e muito rápidas. A todo tempo as coisas estão mudando. E nós estamos perdendo esta capacidade de síntese, de enraizamento. Por quê? Porque com a cultura que está nos interpelando a todo momento, nós também vamos nos tornando líquidos. E esta liquidez que nos alcança, nos torna
pessoas inconstantes. Se hoje eu acordei de bom humor, é domingo, eu vou para a igreja. Mas se eu acordei aziado, com a cabeça ruim, hoje eu não vou. O que falta? Perseverança, constância. Isso vale também para a família. Então, quando eu acordo de bom humor, beijo e abraço todo mundo. Mas no outro dia que eu acordo mais aziado, é coice para todo lado. Falta o quê? Constância, perseverança. E hoje você é convidado a pedir a Jesus, no início deste evangelho, estas duas virtudes: a virtude da oração como necessidade para a vida, e a virtude da perseverança, para que você não desista do seu caminho de fé, para que você não desista dos seus propósitos, para que você não desista da sua família, para que você não desista dos seus sonhos. Na vida, minha gente, nós precisamos de perseverança. E a primeira virtude está intimamente ligada com a segunda. Porque se a primeira é a necessidade de rezar sempre, só reza sempre quem tem perseverança, quem tem constância. Porque se eu sou inconstante na vida, eu também serei inconstante na oração. Peça a Jesus a graça de reconhecer a necessidade da oração para a sua vida sempre, e peça a Ele também a graça da perseverança na sua vida como um todo, inclusive na sua vida de fé, na sua vida de oração. Conseguem perceber a lucidez do Evangelho e como esta palavra também dialoga conosco? Agora nós vamos voltar ao texto, para a primeira parte da parábola. Eu vou dividir a parábola em duas partes. Nós vamos agora à primeira parte. Tomemos aí os versículos 2, 3 e 4. A parábola é bem pequena. Vamos juntos nestes 3 versículos? Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Minha gente, vocês estão vendo que a perversidade e a corrupção no judiciário não é novo na história da humanidade? Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Havia um juiz corrupto, desonesto, que não cumpria a missão que lhe foi confiada. E de um outro lado, o primeiro personagem, o juiz, e o segundo personagem, uma viúva. A viúva na Bíblia, assim como os órfãos, até na época de Jesus, eles eram considerados 2 grupos que eram vulneráveis. Por quê? Porque ninguém lutava ou protegia estes 2 grupos, das viúvas e dos órfãos. Eram marginalizados na sociedade. E como eram marginalizados, aquela mulher sendo uma viúva, qual é a visão do juiz? Eu não preciso fazer justiça, eu não preciso cumprir a minha missão, porque ela é uma viúva, ela é uma mulher pobre, ela é uma mulher que não tem o amparo na sociedade. Será que ainda hoje existe esse tipo de prática? O que vocês acham?
O evangelho já está ultrapassado ou o evangelho ainda continua atual? Será que no nosso contexto existem grupos sociais de pessoas mais pobres e vulneráveis que muitas vezes não têm acesso aos seus direitos básicos porque as autoridades competentes não os validam? Conseguem perceber como o evangelho também fala para o nosso tempo? De uma realidade de tantas injustiças, principalmente com os mais pobres, com os vulneráveis, com os necessitados. Nesta parte da parábola, nós vamos ser iluminados por algumas virtudes. Preste atenção. Como que Jesus apresenta o juiz na parábola? Jesus diz: um juiz que não temia a Deus e que por não temer a Deus não respeitava as pessoas. Aqui reside mais duas virtudes. A primeira virtude é dom do Espírito Santo, o temor a Deus. O temor aqui, minha gente, não é ter medo, porque muitas vezes a gente tem essa visão do temor como base pelo medo. Não, o temor que o evangelho nos apresenta é o temor como dom do Espírito Santo. Se você tomar os 7 dons do Espírito Santo, um deles é o temor de Deus. Então, todos nós precisamos deste dom do Espírito Santo. Você vai pedir o temor de Deus. Por quê? O temor que eu tenho a Deus orienta o modo como eu relaciono com o meu próximo. Porque aquele juiz, por não temer a Deus, como que ele se relacionava com o próximo? Com falta de respeito. E nós estamos vivendo também numa sociedade que anda muito desrespeitosa. Não sei se vocês têm observado isso. Às vezes eu estou lá na casa da minha mãe com os meus irmãos. Eu tenho 6 sobrinhos, todos pequenos. E eu fico percebendo em muitos momentos a falta de respeito deles entre as crianças, mas depois a falta de respeito também com os pais. Põe a comida no prato e isso eu não como. E se não fizer a comida que a criança come, ela fica sem comer, porque ela bate o pé e quem manda é ela. Vocês estão percebendo como a ausência dos elementos da fé vão condicionando as nossas relações? É necessário temor de Deus para que a gente seja capaz, inclusive, de respeitar o nosso próximo. Quais são as duas virtudes do início da parábola agora? O temor a Deus e o respeito. Minha gente, mas que evangelho caprichado de hoje, hein? Aquela viúva vai nos remeter ao que nós meditamos agora no início do texto. Vamos ver qual vai ser a atitude daquela mulher. Nós lemos agora há pouco que aquele juiz não considerava a mulher, porque era viúva e por ser de uma classe subalterna, ele imaginava que ia ficar tudo resolvido. Porém, a viúva não desistiu. Olha o que está escrito no versículo 5: mas esta viúva já está me aborrecendo
vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Vocês acham que essa viúva com o juiz, ela foi persistente ou ela desistiu quando o juiz na primeira vez já não deu moral para a causa dela? O que vocês acham de acordo com o texto? Ela foi perseverante, ela foi persistente. Nós estávamos meditando no início do texto, necessidade da oração para a vida diária, mas também a necessidade da perseverança. Porque quem persevera sempre alcança. Tem até uma música que canta isso. Quem persevera sempre alcança. Sabe qual é a dificuldade que nós estamos lidando para muitas vezes não alcançar os nossos propósitos e os nossos objetivos? A falta de perseverança. Porque a perseverança é o que te mantém de pé na hora da dificuldade. Aquela mulher foi falar com o juiz 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Se ela tivesse desistido na primeira dificuldade, que foi a barreira que o juiz colocou, ela não tinha chegado à sua finalidade, que era a justiça. Mais uma virtude do evangelho de hoje. Se ela não tivesse sido perseverante no seu propósito, ela não alcançaria a finalidade que buscava, a justiça, mesmo com um responsável por fazer justiça. Esta é a missão do juiz: executar a justiça, respaldado pelas práticas legais, pelas leis vigentes de cada tempo. A perseverança daquela mulher fez com que ela alcançasse o seu propósito. Irmão, irmã, isso vale também para a nossa vida. Não desista na primeira dificuldade que você tiver que enfrentar. Não desista na segunda, não desista na terceira, não desista na quarta, mas seja perseverante, seja persistente. Se você anda desanimado, cabisbaixo, fraco, peça a Jesus, me dê a graça da fortaleza, me dê a graça da perseverança. Olha quantas coisas boas você pode pedir hoje para a sua vida diante do Evangelho: a oração com constância, a perseverança, o temor de Deus, o respeito e a justiça. 5 virtudes para começar a sua semana. E quando você permitir com que a graça de Deus te ajude na vivência destas 5 virtudes, você verá como a sua vida será qualificada. Quais são as virtudes? A necessidade da oração, a perseverança, o temor de Deus, o respeito e a justiça. Esse é o fio condutor da parábola, não só para os ouvintes de Jesus, mas hoje, para mim como padre, para você como pai, como mãe, como filho, como avô, como avó, para todos nós, esta palavra se atualiza. Para fecharmos, vamos agora no final do texto, versículos 7 e 8. Lá no finalzinho do Evangelho. Pegue aí novamente no seu folheto, vamos juntos.
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será ainda que vai encontrar fé sobre a terra? Se o juiz corrupto não faz justiça, Deus faz. Isso é um consolo para quem crê, porque pode ser que você enfrentará realidades nesta vida onde a justiça não acontecerá, mas se você crê, você pode transcender esta realidade diante de um Deus que é justo. Isso alimenta a fé do cristão. Isso alimenta a nossa esperança. Porque nós estamos vivendo num mundo tão desordenado que tem hora que eu fico pensando, onde que nós vamos chegar? O tanto que as coisas estão caminhando por caminhos tortuosos, e às vezes a gente tende a desanimar com o contexto, a ficar abatido, desanimado, mas a fé nos alimenta com a esperança de sabermos que se aqui não houver uma justiça que seja justa, sendo redundante, nós temos um Deus que é justo e a sua justiça acontece sempre. Meu irmão, minha irmã, alimente na sua vida a fé e a esperança. Além das 5 virtudes que nós já pontuamos na homilia, agora encerramos com mais 2, e ao total chegamos a 7, o número da plenitude. Porque agora no final do texto, Jesus nos apresenta mais 2 virtudes: a fé e a esperança. O Papa Francisco escreveu um texto, ontem à tarde eu estava lendo, sobre esse evangelho, que me chamou muita atenção. O Papa Francisco dá indicações práticas para que a gente coloque o evangelho na vida. Ele vai dizer assim: Jesus termina o texto fazendo uma provocação: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? E aí o Papa diz: o que alimenta a nossa fé nesta terra? A oração. Por isso que o início do Evangelho está muito próximo do fim. Primeira provocação que o texto nos fez é a necessidade de rezar sempre. Então, como que você alimenta a sua fé? Rezando sempre. E o Papa Francisco, como ele era muito prático, ele vai dizer: como rezar sempre? Não significa que eu tenho que ficar 24 horas na igreja, não, mas é permitir com que a presença de Deus me acompanhe todos os momentos da minha vida. Ele disse assim: você pode ao longo do seu dia repetir pequenas jaculatórias. Talvez os mais novos não saibam o que é jaculatória, mas jaculatória é uma pequena oração que você pode repetir com frequência. Por exemplo, você está lá no trabalho, e às vezes está difícil o trabalho, e aí você começa a repetir: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé.
De repente você está em casa lidando com uma situação difícil com a família, e aí você vai começar a repetir: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De repente você está com um sonho, com um projeto, e vem as dificuldades querendo te desanimar. Aí você vai repetir: quem persevera sempre alcança. Quem persevera sempre alcança. Quem persevera sempre alcança. Conseguem perceber como o Evangelho vai qualificando a nossa vida? Quando você se permite ser iluminado pela força da palavra, ela te ajuda a rezar sempre, ela te ajuda a ser perseverante, ela te ajuda no temor a Deus, ela te ajuda a respeitar o próximo, ela te ajuda a ser uma pessoa justa, ela te ajuda a ser uma pessoa com fé, e ela te ajuda a ser uma pessoa com esperança. 7 virtudes do Evangelho de hoje para a nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra de Deus, neste domingo de hoje, possa alimentar o seu coração, alimentar a sua fé, alimentar a sua perseverança. E é isso que nós vamos fazer agora, encerrando esta nossa meditação. Por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: onde o Evangelho de hoje precisa te tocar? Quais são dessas virtudes que você acabou de compreender que você está precisando na sua vida? A oração, a perseverança, o temor a Deus, o respeito, a justiça, a fé e a esperança. Então vai pedindo para Jesus, fala: Senhor, eu preciso, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé diante das realidades que eu tenho passado e que o Senhor conhece. Dai-me a graça de viver estas 7 virtudes, para que a minha vida seja qualificada em Ti, Jesus. E é isso que eu preciso, por isso é isso que eu te peço, Senhor. És o meu socorro, Deus. 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 Retornarei, guarda meus passos, lutas por mim, não retornarei, guarda meus passos, nada temerei, em Ti confiarei. Em Teus braços estás ao meu lado, nada temerei, em Ti confiarei, vou descansar. Em Teus braços estás ao meu lado. És o meu socorro, Deus. És o meu socorro, Deus.